Vou começar reproduzindo. Estão vendo os slides? Sim. Tá. Estamos. Pode começar. Olá, bom dia. Mais uma vez, desculpas. Meu nome é Bárbara e hoje eu vou falar um pouco sobre os tecidos musculares. Quando a gente fala de tecidos musculares, a gente, fazendo um panorama geral, eles são responsáveis pelos movimentos corporais e pela alteração no tamanho e na forma dos órgãos internos. Os tecidos musculares, eles são formados por células alongadas e especializadas, que vão ser chamadas de células musculares ou fibras musculares. Essas fibras, elas têm a capacidade de que, uma vez elas são especializadas porque, uma vez excitadas, elas são estimuladas para eventos de contração. E esses eventos de contrações, eles são só permitidos devido à grande quantidade de filamentos citoplasmáticos que possuem um arranjo específico que possibilita a transformação da energia química em energia mecânica. Assim, a célula possui a propriedade intrínseca de excitabilidade e também de contratilidade. De acordo com as suas características morfológicas e funcionais, a gente pode distinguir 3 tipos de tecidos musculares. Os tecidos musculares estriados, que é o esquelético e o cardíaco, e o músculo liso. Eu sei que o enfoque da aula é histologia, mas dando um aparato sobre a origem das células musculares, porque é importante você ter um conhecimento de onde essas células surgiram, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso vai ficar mais para as aulas de embriologia. No entanto, as células musculares, elas têm origem mesodérmica, com exceção dos músculos da íris, que se desenvolvem a partir do neuroectoderma. Além disso, as células musculares embrionárias, que são chamadas de mioblastos, eles são derivados do mesênquima, que, por sua vez, é um tecido conjuntivo embrionário. Assim, começando pelo tecido muscular esquelético, os mioblastos, que são as células mesenquimais das porções dorsolaterais dos somitos, os mioblastos que são derivados das células mesenquimais das porções dorsolaterais dos somitos, que são chamados de miótomos, vão sofrer tanto influência de Sonic Hedgehog e pela notocorda, como o INT secretado pelo tubo neural, que vai chegar, então, aos somitos, fazendo com que haja, então, uma indução de PAX3 e de MIF5 nos somitos. A indução desses fatores vai, então, ativar a transcrição do fator MIO-D e iniciar, então, a miogênese. Além disso, PAX3 é muito importante para a capacidade de migração das células progenitoras miogênicas, para que essas células possam sair do somito e colonizar, então, o broto do membro. Então, como eu disse anteriormente, os fatores produzidos pela notocorda e pelo tubo neural induzem a expressão de MIF5 e de MIO-D pelas células mesenquimais dos miótomos. Então, essas células, então, vão se transformar em mioblastos, que, por sua vez, são células comprometidas com as linhagens de células musculares. Então, esses mioblastos vão se diferenciar e funcionar e fazer um arranjo, um alinhamento progressivo, dando origem, então, às estruturas que vão ser chamadas de miotúbulos. Esses miotúbulos são estruturas cilíndricas, alongadas e multinucleadas, com núcleo central e onde já começa uma produção de proteínas do citoesqueleto. Esse miotúbulo, então, vai depois se diferenciar, dando origem às fibras musculares, que já são envoltas por uma lâmina externa, e o núcleo, que antes era localizado centralmente, vai, então, para a periferia. A definição de fibra muscular estriada, então, é uma fibra muscular, onde os núcleos são situados na periferia e existem, então, envoltos, então, por uma lâmina externa. As células, os mioblastos, eles ainda permanecem na fibra muscular sob a forma de células satélite, que ficam aderidas à superfície da fibra muscular esquelética e vão ser muito importantes para eventos de regeneração e hipertrofia. Assim, o músculo liso, diferentemente do músculo estriado esquelético, eles vão se diferenciar a partir do mesênquima esplânico, que envolve o endoderma e o intestino primitivo e os seus derivados, dando origem, assim, às células mesenquimais que vão formar, então, as musculaturas lisas.
O músculo estriado cardíaco, por sua vez, se desenvolve do mesoderma lateral esplânico, que vai originar o mesoderma que envolve o tubo cardíaco, que é chamado de mesoderma cardiogênico, e, por sua vez, vai, então, gerar as fibras musculares estriadas cardíacas. O músculo, ele pode ser classificado de acordo com a base no aspecto das suas fibras musculares. E por isso, são conhecidos 2 tipos de músculo, que é o músculo liso, que não apresenta estriações transversais, e o músculo estriado, que apresenta estriações transversais na microscopia óptica. O músculo estriado, ele ainda pode ser subdividido de acordo com a sua localização, onde o músculo estriado esquelético, tendo assim, o músculo estriado esquelético, que fica fixado aos ossos e vai ser responsável pela movimentação do esqueleto axial, do esqueleto apendicular e pela manutenção da postura corporal. O músculo estriado visceral, ele é morfologicamente idêntico ao esquelético. No entanto, a sua localização é distinta, ficando restrito aos tecidos moles, como a língua, faringe, parte lombar do diafragma e a parte superior do esôfago. O músculo estriado cardíaco, por sua vez, é encontrado no coração e na base das grandes veias que desembocam nesse tecido, nesse coração. Então, a gente pode distinguir os 3 tipos de fibras musculares de acordo com algumas características que a gente podem ser visualizadas no microscópio óptico. Uma delas é a espessura das fibras musculares, que pode ser vista tanto em cortes transversais quanto longitudinais, e a posição e a quantidade dos núcleos. Assim, o músculo estriado esquelético, ele possui fibras muito espessas, comparado aos outros tipos de tecido. As estriações transversais só podem ser vistas num corte longitudinais e são muito mais marcantes do que as estriações do tecido estriado cardíaco, e as células são multinucleadas com núcleos periféricos. Além disso, essas fibras musculares possuem uma contração forte, rápida e descontínua. E ele é o único tipo de fibra que tem contração voluntária. O músculo cardíaco, diferentemente do músculo esquelético, ele possui fibras do formato cilíndrico, com núcleos alongados e ovoides. E essas células apresentam unidas por discos intercalares, que são linhas em escadas que ficam fortemente coradas nos cortes longitudinais. No entanto, as estriações desse tecido não são tão fáceis de ser visualizadas quanto no esquelético. Além disso, a contração desse músculo é forte, rápida, contínua e involuntária. O músculo liso, ele possui fibras muito delgadas e fusiformes, com um núcleo também fusiforme e em posição central. No corte transversal, tanto do músculo liso como dos demais músculos, algumas fibras podem aparecer sem núcleo, mas isso não significa que essas fibras são anucleadas. Isso só mostra que o plano de corte, o corte foi feito no plano de corte da célula, que não era um plano central. Elas possuem, então, contração fraca, lenta e involuntária. Começando, então, pelo tecido muscular estriado esquelético, tanto num corte transversal quanto num corte longitudinal. No corte transversal, a gente pode visualizar, e no corte longitudinal também, que as fibras são muito espessas, e são bem espessas, com um aspecto geométrico em corte transversal e um aspecto cilíndrico no corte longitudinal. Além disso, as estriações são bem visíveis no corte longitudinal e não são visíveis no corte transversal. Os núcleos, eles são periféricos, podendo ser visualizados tanto no corte transversal quanto no corte longitudinal, e essas células ainda podem ser multinucleadas. O músculo estriado esquelético, ele possui tecidos conjuntivos que mantêm as fibras musculares. E esses tecidos conjuntivos, eles são muito importantes para a transdução da força, fazendo com que a contração gerada atue sobre todo o músculo. Então, existem 3 tipos de tecidos conjuntivos, começando por uns envoltórios conjuntivos, pelo mais externo, que é o epimísio, que é um tecido conjuntivo denso, modelado, que fica ao redor
dos fascículos musculares, que constituem o músculo. Mais internamente, a gente tem o perimísio, que é um tecido conjuntivo frouxo, que circunda as fibras musculares, formando septos, que adentram, então, formando, então, fascículos ou feixes. O perimísio é altamente vascularizado e inervado. Por último, e mais interno, é o endomísio, que é um delicado tecido conjuntivo frouxo que circunda individualmente cada fibra muscular. E ele ainda pode ser subdividido em endomísio intrafascicular e o endomísio intrínseco, onde o endomísio intrínseco é rico em fibras reticulares. Nessa micrografia eletrônica de varredura, que foi feita através de fratura congelada, de um músculo semitendinho bovino. E para esse tipo de micrografia, você tem a remoção das células musculares. Então, a gente consegue visualizar apenas o envoltório conjuntivo. E, nesse caso aí, é o endomísio, e a gente consegue ver, então, esse envoltório de tecido conjuntivo frouxo que envolve as fibras musculares individualmente. Nesse corte transversal de músculo estriado esquelético, a gente consegue ver, através dessa marcação em vinho, as fibras colágenas marcadas. E aí a gente consegue ver mais externamente o epimísio, que envolve, então, todo esse feixe de fibras musculares, o perimísio, que se adentra, né, formando os septos, e o endomísio, que, então, fica restrito a envolver a fibra muscular. O tecido muscular esquelético, ele possui diferentes tipos de fibras estriadas esqueléticas, e elas são, de acordo com as suas características, elas possuem tipos de contrações específicas. As fibras tipo 1, oxidativas lentas, são pequenas fibras que são repletas de mioglobina e mitocôndrias e níveis elevados de enzimas oxidativas. Por isso, quando a gente faz uma marcação para NADH-TR, que mede a atividade enzimática, elas ficam mais fortemente coradas, tendo um tom mais escuro. E essas fibras vão compor, então, as unidades motoras de contração lentas que são resistentes à fadiga. E como o próprio nome já diz, elas têm alta resistência à fadiga e têm uma menor tensão. Isso porque ela tem uma menor velocidade de reação na miosina TPase. Ela está presente nos membros dos mamíferos, mas ela também está presente no músculo das costas, que exige uma contração lenta e prolongada para que a gente possa, então, manter a nossa postura. Além das fibras tipo 1 ou oxidativas lentas, a gente tem as fibras do tipo 2A, ou glicolíticas oxidativas rápidas, que não estão representadas nesse corte transversal. Elas têm um tamanho intermediário, também são abundantes em mitocôndrias, têm elevada concentração de mioglobina, mas, diferentemente das fibras oxidativas lentas, elas possuem glicogênio e podem fazer, assim, então, a glicólise anaeróbia. Elas fazem contrações, formam as unidades motoras de contrações rápidas resistentes à fadiga, possuem alta tensão máxima, e elas estão presentes justamente nos corredores de 400 a 800 metros, nadadores de distâncias médias e jogadores de hóquei. Além disso, a gente tem um terceiro tipo de fibra, que são essas fibras do tipo 2B, ou glicolíticas rápidas, e elas aparecem menos coradas no corte transversal marcado por NADH-TR, mostrando, assim, uma característica dessas fibras, que é a menor concentração de mioglobina e mitocôndria, por isso que a atividade enzimática mitocondrial aparece mais baixa e por isso que elas são menos coradas. Mas, no entanto, elas possuem muitas enzimas anaeróbicas e armazenam grande quantidade de glicogênio. Elas formam as unidades motoras de contração rápidas e elas são mais propensas à fadiga. Então, como o nome já diz, né, elas fadigam rapidamente, mas, no entanto, elas têm elevada tensão muscular e elas fazem contrações rápidas com movimentos finos e precisos. Por isso que elas estão presentes nos músculos extraoculares e nos músculos que controlam dedos. E corredores de distâncias curtas e levantadores de peso costumam ter uma maior quantidade dessas fibras musculares esqueléticas. A estrutura da fibra muscular esquelética possui uns nomes
alguns componentes com nomes específicos, como é o caso da membrana plasmática, que nas fibras musculares vai ter o nome de sarcolema ou membrana sarcoplasmática. Além disso, o citoplasma também apresenta um nome diferente, que é chamado de sarcoplasma. E no sarcoplasma, você vai ter ele, então, preenchido por miofibrilas em um arranjo longitudinal a fibra muscular esquelética. Essas miofibrilas são compostas por miofilamentos, que, por sua vez, são polímeros filamentosos de miosina 2 e actina e as suas proteínas associadas. Além disso, o retículo endoplasmático liso, também chamado de retículo endoplasmático agranular, tem um nome diferente nas fibras musculares estriadas e esqueléticas. Eles são chamados de retículo sarcoplasmático. As mitocôndrias também são chamadas por outro nome, que são os sarcossomas. Então, os miofilamentos que ficam dentro das miofibrilas são os elementos contráteis efetivos, ou seja, eles que vão ser responsáveis pela contração das células musculares. E esses miofilamentos, eles são compostos por filamentos finos, que têm de 6 a 8 nanômetros de diâmetro e 1 micrômetro de comprimento, e filamentos grossos, que possuem 15 nanômetros de diâmetro e mais ou menos 1 micrômetro e meio de comprimento. Os filamentos finos eles possuem a actina fibrosa, que é a base do filamento fino, que, na verdade, são monômeros de actina G que se organizam formando um polímero helicoidal. Além da actina fibrosa, nós temos a tropomiosina, que são duas cadeias em disposição helicoidal que vão se alojar justamente nas zonas onde há o suco da actina F. Além disso, existe um complexo chamado da troponina, que ela é composta por 3 subunidades. A subunidade TNT, que vai se ligar à tropomiosina, a subunidade TNC, que vai se ligar aos íons de cálcio, e a subunidade TNI, que vai se ligar à interação entre a actina e a miosina. Além dessas, a gente também tem a nebulina, que vai ser responsável, então, por regular o comprimento do filamento de actina, formando, então, um molde para a extensão do filamento. Além da nebulina, a gente também tem a tropomodulina, que regula o filamento de actina do sarcômero, evitando que o sarcômero, então, alongue excessivamente. Agora, como parte dos filamentos grossos, nós temos a molécula de miosina 2, que é a única componente dos filamentos grossos. A molécula de miosina, ela é formada por 2 cadeias pesadas trançadas em hélice, que vão formar a sua cauda, e ela tem uma cabeça, que tem atividade ATPase e possuem 4 cadeias leves. As moléculas de miosina se organizam de forma que a cauda fica alinhada para o centro do miofilamento, e as cabeças ficam voltadas para fora, para a extremidade do miofilamento. Isso justamente porque é necessário que as cabeças fiquem para fora para que haja interação com os monômeros de actina do miofilamento fino. Então, esses filamentos grossos e finos, eles têm um arranjo em faixas específicas alternadas que vão ser responsáveis pelas estriações que a gente vê no microscópio óptico. Então, começando pelas bandas AIS, que são as faixas mais escuras, marcadas ou eletrondensas na eletromicrografia, elas são as faixas mais escuras e elas são birefringentes. Isso significa que, quando você bota numa microscopia de polarização, elas conseguem alterar a luz polarizada em 2 planos, e por isso recebem o nome de anisotrópicas. Por isso o nome banda A. A banda A ainda consegue ser visualizada em microscopias, em eletromicrografia de um corte longitudinal de miofibrilas, que por essa parte mais escura e mais eletrondensa. E a banda A ainda é contida nela uma faixa mais eletrolucente que se chama faixa H. E essa faixa H ela vem do alemão, que é hell, que quer dizer claro. E a faixa H ainda também possui uma linha densa e estreita bem no meio, que é chamada de linha M, que vem de mit, que quer dizer meio em alemão também. Além das bandas AIS, a gente tem as bandas IS, que, diferentemente das bandas AIS, são monorrefringentes e não alteram o plano da luz polarizadas, e por isso são chamadas de isotrópicas, e por isso, então, banda I. A banda I, ela também é dividida por uma linha, que é a linha Z, que vem do alemão Zweischwanzscheibe, que quer dizer entre discos.
A linha Z, ela é vista bem no meio da banda I, como essa linha mais eletrondensa, e é a linha Z que vai fazer, então, a divisão do sarcômero. O sarcômero, então, é uma unidade entre duas linhas Z. E o sarcômero é a unidade contrátil básica do músculo estriado. O sarcômero, então, ele é formado por uma banda A, que contém a faixa H e a linha M, e duas meia bandas Is. O sarcômero contém, então, ele é delimitado pelo disco ou linha Z, e esse é o local de ancoragem dos miofilamentos finos e dos miofilamentos grossos. No disco Z, você vai ter algumas proteínas que vão estar nesse sítio de ancoragem, que uma delas é a alfa-actinina, que reúne os filamentos finos em arranjo paralelo e os ancora a linha Z, e você também vai ter a proteína CAP-Z, que vai se ligar na parte da extremidade positiva do filamento de actina, evitando que ele despolimerize. Além da alfa-actinina e do CAP-Z, a gente tem a titina, que ela vai, então, vai ser responsável por ancorar os filamentos de miosina, impedindo um alongamento excessivo do sarcômero. Então, a contração muscular do músculo esquelético, do estriado esquelético, ela acontece com o deslizamento dos miofilamentos finos por meio dos miofilamentos grossos. Isso se dá... isso começa, né, porque inicialmente, no estado de repouso, você tem uma inibição do sítio de ligação da cabeça da miosina com a actina pelo complexo da troponina e da tropomiosina. No entanto, quando você tem um aumento de cálcio, os íons de cálcio eles se combinam com a unidade TNC da troponina, modificando a configuração espacial, que você vai ter uma modificação na configuração espacial, o sítio da ligação fica exposto e a miosina consegue se ligar à actina. Além disso, o que acontece? Quando a cabeça da miosina entra em contato com o monômero de actina, isso leva à hidrólise de ATP. E essa hidrólise de ATP causa, então, a geração de ADP mais fosfato e energia. Isso ocorre, então, uma deformação na cabeça da miosina, que vai fazer como ela está ligada ao filamento de actina, vai promover, então, o tracionamento e o deslizamento sobre o filamento de miosina. É importante ressaltar que só há separação da cabeça da actina com os filamentos, da cabeça da miosina com a actina, quando há uma nova molécula de ATP. Então, no caso onde não há esse ATP, como em pessoas que já faleceram, onde não há mais a disponibilidade de ATP, a cabeça da miosina continua ligada à actina, e isso vai fazer, então, uma rigidez muscular, que é conhecida, então, como rigor mortis. Eu mencionei anteriormente que os íons de cálcio são muito importantes para a contração muscular, porque eles que vão fazer com que haja, então, uma reação entre a actina e a miosina, promovendo, então, a contração muscular. No entanto, esses íons cálcios, eles, logo após que haja disponibilidade, eles têm que ser removidos. E quem faz essa disponibilidade e remoção de cálcio é o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, são túbulos anastomizados distribuindo ao redor das miofibrilas, de uma junção aí até outra junção aí. E na base do retículo sarcoplasmático, ele faz um canal que são chamados de cisternas terminais. E essas cisternas vão ser responsáveis por armazenar cálcio, né? Funcionando como um reservatório de cálcio. No final de cada cisterna, a gente tem uma invaginação da membrana plasmática, onde são formados túbulos T, né? E esses túbulos T são muito importantes para conduzir o estímulo até as miofibrilas mais profundas. E a junção de duas cisternas terminais do retículo sarcoplasmático mais um túbulo T vão formar as tríades, que são muito importantes para a contração muscular no sistema das fibras estriadas esqueléticas.
O estímulo da contração é dado pelas fibras nervosas motoras que vão penetrar na musculatura esquelética e fazer sinapses. Essas sinapses são feitas através de neurotransmissores, que no caso aqui é a acetilcolina. Essas junções entre as fibras nervosas e a musculatura estriada também é chamadas de junções mioneurais. A gente consegue ver, então, nessa microscopia eletrônica de varredura, a fibra estriada consegue até ver as estriações mostradas pela seta e um nervo chegando, então, sobre a fibra muscular e fazendo, então, uma sinapse. É importante ressaltar que cada fibra muscular estriada esquelética tem a sua própria placa motora. Existe uma doença autoimune chamada miastenia gravis, onde há produções de anticorpos que competem com a acetilcolina pelo seu receptor, e isso faz com que haja menos acetilcolina ligada ao seu receptor e não haja, então, transmissão do impulso nervoso, e isso acaba gerando uma fraqueza e fadiga rápida dos músculos que estão sob o controle voluntário. Bom, o outro tipo de tecido muscular estriado é o cardíaco. O tecido muscular, esse tecido muscular estriado cardíaco é quem forma o miocárdio, que é a musculatura do coração. Ele é formado por fibras musculares estriadas cardíacas, que, por sua vez, têm uma espessura menor do que as estriadas esqueléticas. Elas também possuem estriações, mas as estriações não são muito nítidas. Apesar de serem perceptíveis, não são tão perceptíveis quanto as do estriado esquelético. Além disso, elas possuem um núcleo único e central, diferente das estriadas esqueléticas, que são multinucleadas com núcleos periféricos. Além disso, elas são unidas por junções intercelulares, que são chamados os discos intercalares. Elas também se posicionam formando fileira de várias células musculares, que pode ter até mesmo um aspecto ramificado. A fibra muscular estriada esquelética, ela não tem perimísio nem epimísio. Ela tem somente o endomísio, que vai envolver intimamente cada fibra muscular e vai ser dividido no endomísio intrafascicular, tecido conjuntivo frouxo, que é rico em capilares, e endomísio intrínseco, que é a lâmina externa da fibra muscular com grande quantidade de fibras reticulares. Ela possui uma grande quantidade de mitocôndrias e as miofibrilas cardíacas estão distribuídas longitudinalmente no sarcoplasma, e elas possuem um mecanismo de contração igual ao das fibras musculares estriadas esqueléticas. A fibra muscular estriada cardíaca possui uns túbulos T maiores. Essas invaginações, elas são maiores e mais largas. E ao invés de ter, além disso, elas têm um túbulo T por sarcômero, ao invés de 2. E eles ficam ao nível das linhas E's, que no músculo estriado esquelético ficava entre as linhas A e I. Além disso, o retículo sarcoplasmático nessas células é menos desenvolvido, com menos quantidade de túbulos e cisternas terminais. E a fibra muscular estriada cardíaca não forma tríades, elas formam díades, formada por um túbulo T mais uma cisterna terminal do retículo sarcoplasmático. Como eu mencionei anteriormente, essas fibras musculares cardíacas, elas possuem discos intercalares, que são locais de fixa adesão entre as células musculares cardíacas que tornam o miocárdio um sincício funcional. Ao microscópio óptico, você consegue ver uma estrutura densamente corada de orientação transversal em relação à fibra. Os discos intercalares possuem regiões juncionais, que são regiões entre as junções das células, que podem ocupar regiões distintas da célula muscular. Então, tem as regiões juncionais da região transversal e da região longitudinal. As da região transversal são compostas principalmente pelas junções de aderência, que é responsável pela coloração intensa dos discos intercalares no HE, e ela também limita transversalmente as células musculares cardíacas, e também são regiões de inserção dos filamentos finos dos sarcômeros terminais. Essas junções remetem aos cinturões de adesões que são presentes lá nas células epiteliais, estavam presentes. Além das junções de aderência, nós temos desmossomas que ligam as fibras musculares umas às outras, impedindo que elas se separem durante a contração. Além disso, os desmossomas são lugares de inserção de filamentos intermediários de desmina. Já na região longitudinal, a gente tem as junções comunicantes, também chamadas de gap junctions, que vão proporcionar uma continuidade tônica entre as fibras, fazendo com que elas se comportem como um sensício.
Bom, o último tecido é o tecido muscular liso, que é formado pelas fibras musculares lisas, que é um tipo mais delgado de fibra muscular, que é encontrado em diferentes órgãos e vísceras. Ele está presente no trato respiratório, na traqueia, nos brônquios e bronquíolos, nos vasos sanguíneos, nas artérias e nas veias, no trato gastrointestinal, estômago e intestino, na vesícula biliar, que está marcado ali em verde, nos tratos genitais, nas vias espermáticas, do trato genital masculino, na tuba uterina, no útero e na vagina do trato genital feminino. Além disso, elas também estão presentes no trato urinário. Bom, elas têm características distintas no corte longitudinal e no corte transversal, e a gente vai ver que nos cortes longitudinal elas são fibras muito delgadas, como a gente consegue ver nessa coloração por HE, do corte longitudinal, e elas possuem um formato fusiforme. Além disso, o núcleo também é fusiforme, é único e central. Já no corte transversal, elas não têm um formato fusiforme, elas têm um corte mais arredondado de diâmetro pequeno. E o núcleo é bem arredondado e central. Bom, a fibra muscular lisa, ela também, assim como a muscular cardíaca, não tem epimísio e perimísio, também só tem o endomísio, né, que é um tecido conjuntivo que é subdividido. E nessas duas, nessa imagem mais de cima, que é feita através de uma impregnação por nitrato de prata, as setas mostram o envoltório das fibras musculares lisas, justamente porque marca as fibras colágenas. Além disso, nesse outro corte, que é longitudinal, de fibras musculares lisas cardíacas, as setas azuis marcam a lâmina, a trama de fibras reticulares. No caso, as fibras reticulares só são possíveis marcar pelo nitrato de prata, porque as fibras reticulares são compostas de colágeno do tipo 3. Bom, a fibra muscular lisa não tem miofibrila nem miofilamentos organizados em sarcômeros, mas elas possuem filamentos finos e filamentos grossos, possuem filamentos finos e a miosina, onde os filamentos finos não têm troponina, ele é composto só pela actina F e pela tropomiosina. Esses filamentos finos, eles se ancoram nesses corpos densos. Esses corpos densos são essas estruturas que eu sinalizei, que são mais eletrodensas na eletromicrografia, que são constituídas pela alfa-actina e pela proteína CAP-Z. Elas possuem uma estrutura similar ao disco Z das fibras musculares esqueléticas. Além disso, esses corpos densos, eles têm que são mantidos porque durante a contração eles poderiam se locomover, eles são mantidos por filamentos intermediários de desmina. Além disso, as células musculares lisas são unidas por junções de comunicantes, os gap junctions, que são essas regiões que eu circulei com retângulos, e que você vê que existe uma área mais eletrondensa, e se você consegue até ver tanto no aumento como no retângulo mais para baixo, que existe então até a presença de vesículas de pinocitose. As células musculares lisas não são providas de um sistema T, né, com túbulos T, por isso elas possuem vaginações da membrana plasmática, calvéolas, e as vesículas, que junto com as vesículas subjacentes, juntamente com o retículo endoplasmático liso, funcionam de maneira análoga ao sistema T, efetuando então o aporte de cálcio para a contração muscular. A contração do músculo líquido se dá a partir do aumento da concentração de cálcio no citosol, e isso pode ser feito pela despolarização inicial da membrana por um terminal axônio ou por uma estimulação hormonal. Depois que você tem aumento da concentração de cálcio no citosol, o cálcio se liga à calmodulina, e você tem 4 moléculas de cálcio para uma molécula de calmodulina. Depois que o cálcio e a calmodulina eles estão se ligados, eles formam um complexo que vai se ligar à quinase de cadeia leve da miosina, que, por sua vez, vai fosforilar a cadeia leve da miosina, e isso faz com que a miosina mude de conformação e exponha, então, o sítio de ligação à actina. Assim, a actina consegue se ligar à miosina, e na presença de ATP, ela induz, então, uma alteração na conformação da cabeça da miosina, que gera, então, a contração muscular. Bom,
Por último, a renovação e o reparo e a diferenciação dos tecidos ocorre de maneira diferente. No tecido muscular estriado esquelético, a hipertrofia, que é o aumento do volume da fibra muscular, só está presente porque você tem a presença das células satélites ocasionando, então, o aumento da fibra muscular. Você não tem hiperplasia e a regeneração ela é limitada. Isso quer dizer que ela só ocorre se não houver rompimento da lâmina externa. E esse reparo, essa regeneração, é feito também pelas células satélites. Já no tecido muscular estriado cardíaco, a hipertrofia só ocorre em patologias. A hiperplasia ela é ausente e a regeneração é ausente também. Então, caso ocorra danos no tecido muscular estriado esquelético, você tem uma substituição do tecido das fibras musculares por um tecido conjuntivo fibroso. Já no tecido muscular liso, a hipertrofia e a hiperplasia estão presentes, que elas estão presentes até mensalmente, né, no ciclo hormonal das mulheres, com o espessamento do miométrio, e também nos vasos sanguíneos que estão dos adultos que sofrem pequenos remodelamentos. E a regeneração delas, do tecido muscular liso, também está presente, onde existem células tronco mesenquimais na adventícia dos vasos sanguíneos, e outras células, como pericitos, miofibroblastos e células mioepiteliais, quando necessárias, também podem ter uma característica de células musculares lisas, tendo um papel ali na contração muscular. E é isso. Ok, Bárbara, você está liberada. Você fez sua prova em 36 minutos e 2 segundos. E depois você faz alguma coisa com esse... Então você pode se desconectar usando o PC para permitir que a outra candidata faz coisas. por favor. Muito Okay, obrigado.